talvez até mais séria e mais complicada, não sei se você toca nesse assunto no livro. A cadeirada, tô brincando. Não, pessoal tá aqui, põe a cadeirada. A cadeirada, tranquilo. daqui a pouco chegaremos lá, calma. Depois da Fique em pergunta, paz, pessoal. talvez você até possa me dar uma cadeirada, mas assim, de tudo que você colocou no livro, eu suponho até pela participação dos seus pais, é algo que assim, vai além do que você viveu, é algo que você vai viver ainda como pai e tudo mais. Eu queria saber de verdade, assim, se você teve, talvez seja esse o termo, coragem de colocar no livro a melhor forma de fazer um chá de revelação usando o Neymar. Eu vou explicar isso aí. Essa ideia não foi minha. Eu vou ter que colocar, de fato, da minha esposa. Isso aí não é mudando a responsabilidade. Realmente foi uma surpresa muito grande. E deixo aqui bem claro. Óbvio que o Neymar tem os seus erros. Jamais colocaria aqui, digamos, passaria pano, assim como a outra galerinha faz. Mas o meu posicionamento é que eu admiro ele em diversos aspectos. No sentido profissional, no sentido de resistência e persistência também. O cara tomar pancada, tô nem dizendo pela vida pessoal dele, mas no sentido dentro de campo, todo mundo contra o cara, e agora tá vendo a diferença que faz o cara na seleção. Então a ideia, de fato, foi da Lívia. Foi um dia depois dele ter se tornado o maior artilheiro da seleção brasileira. Eu fiquei muito feliz. E, poxa, tem gente que tem Che Guevara como ídolo, que tem Lula como ídolo. Eu tenho o Neymar como ídolo, meu filho, é lucro. Mas ele é um cara também, você também aguenta muita porrada. Eu aguento pancada também, mas Então, mas qual é a maneira que existe, por exemplo, o Datena não aguentou. O Datena, ele não teve o fair play. A primeira que talvez a segunda, né? Talvez a segunda. Como diria o Datena, né? Foi brincadeira. Brincadeira. Na mesma praça. Mas me fala uma coisa. Porque o político, o que você achou dessa treta? O que você achou dessa confusão? Olha, vamos lá. Troca de acusações no debate político faz parte do jogo. E até mesmo agressões verbais, até um certo limite, também faz parte do jogo político. O que não pode, de fato, acontecer é de que uma pessoa que já mostrava claros sinais de desequilíbrio emocional, como, por exemplo, na entrevista que ele fez para mim semanas antes dele entrevistar o Boulos, ele chorou comigo na entrevista ao vivo, ele chorou. Lembro. Você é incrível, que não sei o que pra pororô. Depois ele faz uma entrevista com o Boulos, mas assim, me acabando comigo. Desceu a lenha e depois, dias depois, o Boulos estava dentro da casa dele e o Datena pedindo pra ele ser vice. Então, assim, é um cara desequilibrado. Ou seja, é uma cena lamentável. Em primeiro momento, é claro que a fábrica de memes do Brasil, ela continua, né? A gente ri, é cômico. Obviamente, foi uma agressão que poderia ter se tornado algo pior, né? Uma cadeirada ali no Pablo. Agora, eu sinto o seguinte, que quem perde, de fato, é a produção do debate pra política. Por exemplo, eu acompanhei o debate entre Kamala e Trump. Sendo bem sincero, tem as alfinetadas, tem a parte irônica, sarcástica, claro, mas você tem, de fato, uma base que é as propostas. E esse tipo de debate, que, poxa, uma das cidades mais importantes da América Latina, que é São Paulo, perde-se a gravidade, a importância de uma cidade tão importante como essa. Agora, lamentável a cena, poxa, um cara dando cadeirada em um outro candidato num debate para candidatura de prefeitura de São Paulo. Realmente é uma cena, assim, grotesca. Mas já faz tempo que debate não tem mais política pública, discutir política pública. Desde muito tempo. É verdade. Já há muito tempo não tem mais isso. E acaba virando meio parece um programa de fofoca, né? Olha, eu não tô querendo pagar aqui de polido, não, tá? Eu já debati diversas vezes em diversos locais. Não, já tivemos aqui. Sim, atritos aqui, inclusive. Pandinha, lembra o Pandinha? Assim, várias vezes no debate. Mas você aqui precisa compreender aonde você tá. E aí você tem que usar as armas do jogo. Tem hora que eu vou ter 1 minuto pra poder falar uma coisa, eu tenho que dar uma pancada. Hadouken. Você tá entendendo? E muito também da honestidade intelectual do seu outro opositor. Porque talvez o cara quer fazer um corte. Enfim, o que você precisa compreender é que a política, e mais uma vez, sem querer ser o puritano, a política ela tem estratégias, isso faz parte da regra do jogo, mas é claro que a gente não pode normalizar uma agressão física. Por exemplo,